Então vamos lá. Então, Visual Studio, a gente chega, abre ele, vou abrir ele de novo. Vem aqui, Visual Studio, certo? Te abre ele aqui, ele vem aqui com opções de projetos, já foram mexidos há pouco tempo. Ele tem aqui para abrir uma pasta ou um projeto, solution, como ele chama, tá? Ou criar um novo projeto. Nós vamos vir criar um novo projeto. Dentro desse criar um novo projeto, aí ele tem aqui em cima, ele tem todas as linguagens, ele vai vir assim, ó, todas as plataformas, e aqui vem para todos os tipos. Vem aberto dessa maneira. Nós vamos fazer o quê? Vamos chegar aqui e vamos colocar C Sharp, tá? Ele tem essas outras linguagens aqui que dá para usar no Visual Studio. No caso, nós vamos usar o C Sharp. A plataforma, nós vamos usar a plataforma Windows. E aqui, nós vamos usar para aplicação desktop, certo? Isso aqui é a última atualização. Depois que você instala ele, ele pede para ele faz a instalação padrão e aí tem as atualizações. Essas atualizações demoram pra caramba também para fazer. Então tem que trazer pronto isso daí. Não tem como ser diferente, tá? Então o que acontece? Ele vem aqui, ele vai ter, ó, observa, ele tem um monte de opções. Inclusive ele mudou. Agora é Universal Windows Plataforma para usando .NET. Ele mudou os termos. Agora saiu, se não me engano, o .NET 10 esse ano. Sai sempre no mês de outubro, isso, mês 10, certo? E agora ele mudou essa atualização que veio por último, leva em consideração esse formato. O que que nós temos que fazer? Nós temos que procurar a plataforma usando o .NET Framework, certo? Por que .NET Framework? Porque .NET Framework é o padrão para desenvolvimento no Windows, certo? Não quer ninguém na parede, hein? Pode vir mais pra cá, aqui, ó. Até no corredor aqui, ó. É. Então, esse cara aqui, ó. Esse e esse, né? Então, aqui o que que tem, ó? Parece, é muito sutil, mas ele tem a especificação aqui, ó. .NET Framework. Esse cara que nós vamos trabalhar, certo? Tem esse WPF, não é o WPF, é o Windows Form. Esse .NET, .NET, ele é um projeto que deve rodar usando .NET Core. E o .NET Framework é o que vai ser usando com o Windows, que é a proposta que vem. Aqui ele vem para você colocar onde você vai criar o projeto, certo? E aqui no caso ele tem a pasta onde vai colocar o projeto, né? Então ele vai definir que vai colocar nessa pasta. O que que acontece? Nós vamos fazer assim. Como é que vai ser? Então, vamos colocar WinForm e nós vamos colocar o padrão de colocar, vocês vão colocar o nome de vocês no projeto, certo? Então, na verdade, pode ser, vamos colocar diferente, POO1 e o nome de vocês, certo? Cada um vai colocar com o nome de vocês. Ele vai criar o projeto dessa maneira. Por que que vai colocar com o nome de vocês? E depois vocês vão me entregar o projeto. E esse projeto eu tenho que conseguir identificar cada um de quem que é. Se cada um colocar só o que que é o projeto, para mim não significa nada, certo? Então tem que colocar o nome de vocês. De preferência o nome e sobrenome, certo? O último sobrenome, né? Por quê? Porque senão fica difícil depois de ficar achando quem tem nomes, vários sobrenomes, né? Ok? Tá. O que que ele vai fazer aqui? Então, ele vai criar nessa pasta aqui. O que que ele vai usar? Framework, ó. O último que tem é 4.8. Não tem mais acima do 4.8. Ah, mas tem o framework .NET 10. .NET 10 é Core. Esse não é Core. Esse é o que está baseado no Windows, certo? Eles vão continuar trabalhando nesse aqui para colocar recursos, provavelmente vai ser para o Windows 11, para alguma coisa assim, Windows 12, as versões novas que porventura vão acontecer, tá? Bom, definido então, Windows Form tem tá .NET Framework, C Sharp, Windows Desktop. Aí vai dar Create. Se não fizer nesse formato, ele vai dar problema, tá?
não vai conseguir fazer as coisas que precisa. Então, tem que ser com esse formato, tá? Ó, ele vem aqui, criou o formulário, certo? Esse formulário, o primeiro formulário que ele cria, é chamado formulário, é o principal. É o primeiro formulário, é ele que vai, sempre que for iniciada a aplicação, é ele que vai começar. Então, o que que a gente faz? A gente clica aqui com o botão direito nele aqui, ó, e vem em propriedades, certo? Aqui tem o nome do formulário, tem um text aqui, ó. Então, aqui nós vamos colocar o quê? Vamos colocar principal, certo? Que é o formulário principal. Esse é o text, é o que vai aparecer na barra lá em cima. Não é o nome do formulário, certo? Mais aqui para baixo tem design, tem um name aqui, ó. Name. Aqui nós vamos colocar FRM, que é a abreviação de form, e vamos colocar principal, certo? Vou colocar principal nele. Aí o que acontece? Bom, eu venho aqui no formulário, ó, vou mexer aqui, ó, vamos voltar aqui. Propriedades, vou fechar as propriedades aqui. Voltei, ó, ficou principal. Então, principal foi o primeiro text lá que eu mudei, certo? O segundo foi o quê? Foi o nome do formulário, tá? O que que acontece aqui? Vamos dizer que eu vou salvar do jeito que está aqui, ó. Vou vir aqui no botão, vou mandar salvar. Aqui ele ficou FRM, ó, Form 1, o primeiro formulário que ele chega. Aqui, ó, se não me engano, deixa eu ver aqui. É, aqui vai ficar assim mesmo. Mas, se não me engano, você pode mudar o name dele. Se ele deveria mudar ali. Deixa eu ver se mudou aqui. É, o name está aqui. Tá, o que que vai acontecer? O nome do arquivo que vai ter o form principal vai ser o form 1. Mas o nome do formulário que vai ser acessado é FRM principal, tá? Aqui, vamos entender uma coisa dentro desse ambiente. Eu tenho que ir compilando de tempos em tempos. Tem certas alterações que, se eu não compilar, ele não vai executar, né? Então, não tenho nada, é o formulário, é o padrão dele, fecha. Ele já vem com formato arredondado, certo? Em função do Windows que está aqui, né? Então, se eu mandar salvar, ele vai salvar tudo, como está aqui. Dentro do formato aqui, ó, aqui do lado tem Toolbox. Tá vendo? Toolbox. Se eu posso vir aqui em View, ele vai ter Toolbox aqui também. Toolbar. Ah, não tem Toolbox. Tem. Aqui, ó. Toolbox. Certo? Você clica no Toolbox, ele vai abrir, ó. Tem uma série de opções aqui. É cheio de recursos. Certo? O que que nós vamos mexer? Nós vamos mexer com esse menu aqui, ó. Vou clicar nesse menu e trazer para cá. Aí aqui ele apareceu um tipo. Vou colocar um tipo. Vou chamar de cadastros. Nós vamos trabalhar lá. Aí ele vem o submenu aqui, ó. Vou colocar lá, países. Vem no de baixo, colocar estados. E vou vir no último, cidades. Tá? Aqui tem uns detalhes. Por exemplo, eu vou colocar aqui, antes do C, cidades, vou colocar um E comercial. Vou vir no anterior, ó, observe que ele ficou, apareceu um sublinhado. Ó, vou colocar um E comercial antes do E. Vou vir no de cima e vou colocar antes do P. Então, coloco aqui, ó. Todos eles ficou com sublinhado. Aqui eu vou colocar um traço. Observou que ele ficou lá em background ali, ó, tá? Vamos ver lá, sair. Vou colocar aqui, ó. E vou colocar antes do R lá, colocar o E comercial ali, certo? Bom, tá aqui. Vou compilar de novo. Ó, tá vendo que tá sublinhado ali? Então aqui, ó, aqui não tenho nada sendo executado, né?
mas ele tem um menu, certo? Ó, vamos colocar um comando aqui. Vem aqui, clico no sair aqui, ó. Vou clicar duas vezes nele. Ele vem no modo código. Sair, tool, strip, menu, item, clique, certo? Vou colocar lá, close. Vou mandar fechar. Vou executar. Tá aqui. Fechou a aplicação, certo? Vou executar de novo. Ah, não coloquei no cadastro, né? Vou colocar no cadastro também. Vem no formulário, vou mudar ele. Eu quero o modo design. Quero ver, ó. Muda, volta para o modo design, certo? Vou colocar onde aqui? Vou colocar antes do D aqui, ó. Vou colocar um E comercial aqui. Tá. Alt D, abre o menu. Ó, tá no menu. Alt R, Alt D, é. Fechou a aplicação, certo? Beleza. Então, esse é o form principal, certo? Nós sempre vamos criar esse cara aqui, ok? Sempre vai ter o form principal. E tem que ser o primeiro formulário que ele vai criar. Até pode mudar, só que para mudar muitas vezes dá mais trabalho do que você fazer ele de novo, certo? Então vamos trabalhar com esse cara, né? A gente não mexeu com a classe interface quando a gente estava fazendo. A interface nossa era tudo console, certo? Então o que a gente tem aqui, ó? Bom, primeiro, eu estou aqui. O projeto está aqui do lado. Tem o Solution Explorer. O Solution Explorer tem aqui o projeto, certo? Só reforçando. Vai ter que ter PO1, que é o nome da disciplina. Primeiro nome e último nome no projeto, certo? Venho aqui, clico no botão direito. Venho em adicionar, certo? Aqui em adicionar, eu vou colocar lá um novo item. Novo item, eu vou colocar lá que é um Windows Form aqui, ó. Tá vendo aqui? Windows Form. Vou vir aqui, vou criar um formulário que eu vou chamar de FRM, certo? Só as consoantes da palavra form, certo? FRM. Eu tenho que sempre colocar o nome aqui primeiro, tá? Que ele já vai criar o formulário com esse nome que está aqui. Se você colocar o formulário, colocou com não foi lá e mandou só adicionar, o que que ele vai fazer? Ó, aqui eu vou pegar, aqui ele está perguntando se é um form herdado. Em Unted Form significa um form herdado. Em Unted User Control Windows Form. Nós vamos usar esse cara daqui a pouco, certo? Mas a ideia é que a gente vai usar o primeiro, que vai ser que é esse FRM, é um Windows Form, certo? Esse eu vou chamar ele de FRM simplesmente, certo? Observe que ele já veio com o nome aqui em cima. Esse formulário é para ser um formulário que eu vou chamar de um Form Py. O que ele vai ter nesse Form Py? Então, vou vir aqui, ó, vou chegar aqui, vou pegar um text box. Text box. Vou colocar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó, eu venho aqui na propriedade dele. Na propriedade ele tem um text que está em branco, tá? Eu vou vir no name dele aqui embaixo. Nós vamos usar txt código. Esse vai ser o nome dele. Aqui embaixo ele tem aqui, ó, tá vendo? Modifies. Aqui está em private, certo? Vamos clicar duas vezes. Vamos deixar ele em protected, certo? Se eu deixar ele em private, significa o que que é o private que a gente viu lá no comecinho das cláusulas. Vai servir só para ele. Quando eu deixo protected, significa que ele pode ser modificado, ok? Então a gente vai mudar ele, vai deixar. O name dele passa a ser txt código e eu passo a ter ele com protected, ok? Vou voltar lá no FRM. Vem aqui, vem no modo design, tá?
Vou diminuir um pouco o tamanho dele. Ó, vou deixar aqui em cima, nesse canto. Vou vir aqui pegar um botão. Rádio button, não é rádio button. Ah, tá pra cima. Aqui, ó. Pegar um botão. Vou colocar ele nesse canto aqui, ó. Aqui embaixo. Ok? Esse botão, vou fazer a mesma coisa. Vou lá em propriedades, tá? O text que está aqui, ó, eu vou colocar lá. Vou colocar o e-comercial, vai ficar sair, ok? Aí vou descer aqui, design, nome, btn de button, sair, certo? btn sair. Todo botão que a gente for criar, a gente vai colocar o prefixo btn, indicando que é um botão. Tudo que for text box, nós vamos colocar txt antes, indicando que é um campo text. E aqui também vou mudar para protected, né? Aqui eu posso ver quais são as cláusulas que tem, e aqui eu vou usar esse protected. Isso vai permitir que depois eu possa mudar alguns recursos dele, tá? Volto no modo design. Voltei aqui. Vou vir aqui, ó, vou clicar duas vezes nele. Eu vou dizer que quando isso acontecer, eu vou chamar um método chamado sair. Não é o btn. Eu vou sair. Ah, não tem esse método. Então, a gente vai vir aqui, public void sair. O que que o método void sair vai fazer? Close. Certo? Vai fechar. Observe que eu não, ó, eu vou colocar aqui como primeiro virtual. O que que é que virtual faz? Permite sobrescrever depois. Vamos fazer como eu estou falando. Por que que nós fazemos dessa maneira? O método btn sair já está configurado, certo? O que que eu tenho aqui? Criei um novo método. Esse método ele está definido como virtual. Significa o quê? Eu posso redefinir ele para baixo. Mas eu preciso de redefinir o botão? Vamos voltar aí para o lado aqui, por favor. Por favor, vai lá. Não, você pode ficar aí, eu só não vou postar depois da videoaula. Se você entenda depois com os colegas. Fechou? Então, o que acontece? A gente vai trabalhar dessa maneira. O método é o quê? É um método virtual, ele pode ser sobrescrito. Eu poderia colocar abstract aqui, porque o formulário, na realidade, eu não vou ter uma instância concreta desse formulário. O formulário serve para quê? Vai servir para a gente poder se orientar para poder criar outros formulários. Mas na prática, eu não vou ter uma instância desse FRM. Não vou usar ele, só estou usando ele de base. Então, para isso, eu vou organizar ele de maneira que eu possa trabalhar com ele. Tranquilo? Então, no form base, pai aqui, eu não vou ter nada além disso. Então, vamos dizer lá, eu não tenho nem instância, eu não estou chamando ele. Ó. Se eu mandar executar aqui, o que que ele vai fazer? Vai mostrar aqui o formulário. Mas ele não está chamando nada aqui ainda. Não tem nada sendo invocado aqui. Certo? Tá? Mas o método que eu tenho, sair, ele vai sair, vai fechar o formulário, né? Então, voltando aqui, ó, eu tenho lá o FRM que foi criado, certo? Nós vamos trabalhar sempre com o seguinte padrão. Eu vou ter um form de consulta e esse form de consulta vai chamar um form de cadastro. Tranquilo? E tudo vai herdar desse FRM, certo? Então, o que que nós vamos fazer? Ó, vem aqui, vou mandar adicionar. Eu mando adicionar aqui, eu vou ter o quê? Vou criar um novo item. Ok? Aqui ele está como sendo Windows, ó, dos itens que está aqui do lado, já está marcado com Windows Form. E aqui eu vou colocar então, ó, vou definir lá frm
Vou chamar de consultas. Vou chamar de consulta, vou deixar no singular, ok? E esse FRM, eu vou dizer, ó, ele vai, ó, em Yantex significa o quê? Herdado. Herdado de controle de usuário. O usuário que criou, certo? Nós criamos um formulário? Criamos, o FRM, tá? E ele vai fazer o quê? Então, venho aqui e vou mandar adicionar. Opa, ele não está achando. Então, vamos cancelar aqui. Cancelamos aqui. Primeiro, salvamos tudo. C Sharp, no Visual Studio, ele tem uma questão de que tem que estar tudo compilado, não pode ter erro. Se tiver erro, não vai conseguir executar, certo? Ele chamou a classe Program aqui, ó. Static Void Main. Esse vai ser o main, certo? E ele vai executar quem? Forma principal. Que foi o quê? O primeiro formulário que a gente criou, certo? Então, ele vai partir desse princípio. Vou mandar adicionar de novo, novo item, FRM consulta, não é aqui, então vamos ver se vai aqui. Ó, é no primeiro. O que que ele fez aqui, ó? Ele mostrou os dois formulários que eu tenho. Forma principal, que foi o primeiro que foi criado, e o FRM que eu já tinha. Vou usar o FRM como base. Então, vou dar um OK. O que que ele fez? Ele criou. Observe que a diferença desse com o anterior é o quê? Ah, eu não mudei o nome, né? Olha lá. Eu não mudei o nome, ele ficou do jeito que estava. Posso vir aqui e fazer o quê? Ó? Vou deletar ele. Aliás, esse o FRM está ali. E o que eu deletei foi o farm principal. Lembra? Era o principal. O que que ele vai fazer? Ah, bugou. Agora vai bugar. Por que que vai bugar? Vou mandar executar. Cadê o farm principal? Não tem, certo? Então, o que acontece? Vai acontecer isso com vocês? Vai acontecer isso com vocês, certo? Então, eu vou vir aqui, vou deletar esse cara. Vou mandar remover o projeto. Vou fechar o Visual Studio aqui, ó. Vamos fazer tudo de novo. Salvar solution, don't save. Vou abrir o Visual Studio de novo. Ó, vou mandar criar de novo. O que é que nós temos que ter aqui? Windows Farm app.NET Framework, certo? Esse é o cara, tá? Vou dar um next aqui, vai pedir o nome. Então, o nome, PO1, aqui ele vai dizer que já existe. Vou colocar um na frente, certo? Ou vou colocar aqui, ó. Vou colocar com dois, aqui, ó. Ele vai criar na pasta, ó, users, usuário, que é o meu nome do usuário, source, respo. É ali que ele vai criar tudo. Mesmo 4.8 que está aqui, e vou mandar criar, certo? Deixa eu só checar aqui se eu consigo mudar o nome dele aqui. Ó, rename. Ó, lembrando, ó, FRM principal, ok? Esse é o nome do arquivo, certo? Do arquivo do formulário. Não quer dizer que o nome aqui mudou, tá? Ó, FRM Form 1, certo? Aqui a gente colocou, é o text, é o principal. Aqui. Lá embaixo eu tenho design, layout,
Achar o name. Aqui ele já pegou. Eu tenho que ter. Aqui ele não tem a questão de locad, não tem o modifies, certo? O primeiro form não vai ter isso, é a propriedade do formulário, tá? Então aqui ficou principal, ok? Vou salvar, vamos ver se ele roda. Foi lá, criou o formulário, tá como principal. Então vamos de novo. Vem aqui, vou pegar no projeto, clico no botão direito, mando adicionar um novo item. Eu venho aqui, ó, Windows Form. Aqui eu já coloco o nome. Aqui nós estamos colocando simplesmente FRM, que é o Form Pi, certo? Vem aqui, vou mandar criar. Esse cara aqui. Ah, aqui é o seguinte, né? Eu deixei aqui em cima. É esse cara aqui, ó. Certo? Primeiro formulário tem que ser simplesmente Form Windows, né? E aqui, FRM. Mando adicionar. Ele criou aqui o form, certo? Vem aqui em Tools. Em Tools, a gente colocou nesse cara aqui um botão aqui embaixo. Eu não fiz os ajustes do form principal, né? Mas já fazemos. Text box. Vem aqui, certo? O botão aqui, a gente vem em propriedade. A gente muda o text aqui para sair. E eu coloco um E comercial antes do R. E aqui em design, o nome dele, btn sair. E a cláusula aqui, que passa a ser protected, certo? Volto, modo design. Tá aqui. A propriedade desse camarada aqui também a gente mexe. Ele foi para o modo código. Volto para o modo design. Clique no botão direito, põe propriedade. Que fica aqui, qual o nome dele? txt, txt, e aqui tem que estar com protected, certo? Não conseguiu enxergar daí, né? Ah, ô louco. O que é? Quer trocar de lugar comigo? Código. É. É, tá. Farm principal. Vamos no modo design do farm principal. Aqui no farm principal, a gente veio na opção menu. Vem aqui, colocamos o menu. Aqui em cima, colocar cadastro. Eu vou colocar no. Eu tinha colocado no D, né? Aqui. Vem aqui, vou colocar países. Para que serve o comercial? Quem sabe dizer? Para definir a tecla de atalho. Muito bem, a tecla de atalho. Estados, cidades. Posso colocar só um hífen lá e dar Enter. E ele vai fazer uma divisão. E eu vou colocar o sair. Ok? Clicamos duas vezes aqui. Aqui nós podemos colocar close.
porque eu não tenho nada aqui, ele é o form principal, então não tem problema nenhum com relação a eles, certo? Então aqui vai ficar com o form principal. Tá, no FRM, a gente não definiu aqui o que fazer, né? Então, aqui eu vou criar um método que eu vou chamar de public void sair. E vou colocar aqui então close. E aqui eu vou chamar, posso colocar this.close. Por quê? Porque está na própria form, certo? Deste próprio formulário, método close, certo? Beleza. Então, salvamos aqui. Vamos criar um outro formulário, forma de consulta. Então, vem aqui, add, novo item, novo form, frm, consulta. Ele vai herdar desse cara aqui. Então, vem aqui. Ah, ele não pegou. Por que que ele não pegou? O que que eu não fiz? Oi? Não salvei. Então, vamos salvar, vamos compilar. Vem aqui adicionar novo item, frm, consulta. Vou mandar adicionar, aí ele apareceu, certo? Então, compilar e salvar são duas coisas que vão ter que ser feitas. Senão, tem certas coisas que não vão funcionar, tá? Aí eu escolho com ele, então vem aqui, aí ele trouxe o form de consulta, certo? Então, mas aí aqui eu vou ter que mexer, tranquilo, certo? No form de consulta, nós vamos ter assim, ó. Esse é o cara, a forma de consulta. Mas aqui em cima está FRM. Sim, ele está FRM. Eu venho em propriedades do formulário. Quando eu clico em qualquer parte dele, ó, o text que está lá está FRM. Eu vou colocar consultas, certo? Vou colocar no plural. Ó, FRM consulta. É o nome dele, certo? O form, ele não tem a propriedade modify. Observe que o button teve, o text teve, mas o form não tem, certo? Então, não vou mexer com ele. Volto aqui. O que que nós temos aqui dentro desse cara aqui? Então, no modo design, aqui eu vou ter a opção de sair, certo? Mas o form de consulta, ele é assim, ó. Eu vou poder colocar lá dentro dele, eu vou criar alguns botões aqui. Então, nós vamos fazer o CRUD lá. O que que é o CRUD? Foi? Não. Delete, isso. Então, vou mudar o nome desse botão aqui. Vem aqui o text que eu vou colocar aí. É, eu vou usar em português, né? Incluir. Vou colocar o e-comercial no i. O, o nome do botão é btn incluir. E aqui ele vai ficar como sendo protected, certo? Aqui tem as teclas de atalho para mudar entre um e o outro, certo? Vem aqui. Segundo, vou em propriedade, vai ser btn alterar. Vou colocar ele como protected e no lugar do button aqui, vou colocar e-comercial alterar. Shift F7. Tá difícil enxergar aqui hoje. Argumento. Vem aqui, propriedade,
Aqui então vai ser excluir. Vamos colocar um X aqui, né? Comercial. Então, VTN excluir. Protected. Ó, mudei os três camaradas. O que que mudam? Quando é herdado, tá vendo sair aqui que a gente fez o form pai? Ele tem uma marca aqui, tá vendo? Os outros três que eu criei aqui não tem, ok? O que que vai acontecer aqui, ó? Dentro desse cara aqui, então, eu vou clicar aqui, que seria o incluir. Daí nós vamos criar aqui, ó, public void incluir. Vou ter lá, public void alterar. Public void excluir. Não, não cria automático. E aqui eu vou colocar incluir. Ah, perdão, faltou um item aqui, né? O que que faltou aqui? Virtual. Então, aqui no caso, a gente está usando a herança aqui como um recurso para organizar o código, certo? Aqui ele vai ter, vamos dizer assim, então ele vai chamar aqui o incluir aqui, vai ser esse método, certo? Volto para o modo design. Vou pegar o outro. Então vai ser alterar. Vai ser excluir. Esse cara aqui, nós vamos ter aqui, é o código, certo? Nós vamos ter um botão aqui, um outro botão aqui, que é a propriedade dele também. O text dele vai ser pesquisar. Não temos nada com P aqui, né? E aqui embaixo, btn pesquisar. E aqui como protected, protegido, certo? O que que ele vai fazer? Então, nós vamos ter um método que vai fazer o quê? Nós vamos trabalhar com ele, que ele vai fazer a pesquisa dos dados. Então, que vai ser pesquisar. Ó, aqui eu não tenho, ele não consegue achar, né? Então, eu vou criar aqui public virtual void pesquisar. Fecha aqui. Dentro desse formulário aqui, nós vamos ter mais um item aqui, ó. Vamos voltar aqui no modo design. Aqui nós vemos as listas lá, não vemos? Então, nós vamos ter aqui um cara que é chamado list view. O que que essa list view vai fazer? Ele vai ter os itens que a gente vai trabalhar, certo? Então, isso aqui tem uma cara de uma tela de consulta. Tem um botão que vai ser usado por esse cara aqui e que vai popular isso aqui. Tranquilo? Então vamos lá, vamos salvar, vamos compilar. Eu recomendo, pelo menos agora no começo, vocês têm que ir compilando, fazendo código, compilando, fazendo código, compilando, certo? Beleza. Tá aqui o form de consulta.
Só que daí aqui o que acontece? Vamos entender assim. Bom, criei o form de consulta, certo? Eu criei o FRM, que é o form pai, criei o form de consulta. Agora, eu vou criar um form de consulta para país, um para estado, um para cidade, certo? O que que eu vou fazer? Venho aqui, mando adicionar, vou colocar um novo item, vou, então, colocar lá, FRM, vou colocar só as quatro primeiras iniciais, cons, certo? Poderia colocar consulta inteiro? Também poderia. Vou colocar lá, países. Vou mandar seguir que ele segue herdando daqui. Ele vem aqui, ó, eu vou herdar o form de consulta. Se eu tivesse esquecido de compilar e de salvar, ele poderia não aparecer aqui como aconteceu da outra vez, certo? Bom, vem aqui, mando gerar. Então, gerou esse consulta. Ó, observe que aqui agora todos eles estão quadradinho em cima, indicando que esse é o herdado, certo? Vem aqui, clico, vem em propriedade, consultas, países, certo? Ó, FRM com os países. Então, consulta de países, né? Vou salvar, vou compilar, embora eu não precise dele, tá? Tá aqui. Vem aqui, vou mandar adicionar, novo item, consulta, FRM, cons, estados. Vou mandar adicionar, ele herda de consulta, não de consulta país. Verdade, consulta. Então, ok, beleza. Vou vir na propriedade dele, vou mudar aqui consulta estados, certo? O resto fica como está. Salvo, compilo, fecho, venho, adiciono de cidades. Adicionar. Ah, tem direto ali, form também dá para usar daquele jeito. Então, FRM cons cidades. Vem aqui, vai herdar do próprio form de consulta de novo. Né, os três herdam dele, certo? Vem aqui, vou na propriedade dele, coloco consulta cidades. Beleza. Vou vir aqui e vou criar um novo item. Esse novo item agora é código, é uma classe. E vou chamar ela de interfaces. Certo? Vem aqui, estou criando uma classe que é a classe interface. Não tem atributos. Bom, agora eu passo a ter. Então, FRM cons países. Vou ter o FRM consulta países. Vou ter FRM consulta estados. O FRM cons estados. FRM cons cidades. Ó, aqui é F maiúsculo, né? Ok? É uma classe. Como classe, aqui faltou países é com F minúsculo. As cláusulas, né? Protected. Protected. Vou criar o constructor. Public interfaces. O que vai ter no constructor? Não. O FRM consulta países igual new. O FRM consulta estados. Vai ter o seu constructor. O FRM consulta
cidades, seu constructor. Check. Oi? Porque o formulário pai ele só serve para direcionar. Ele não vai ter instância física dele. A gente não vai ter ele fisicamente sendo chamado, sendo usado. Fala. Mas sempre o FR, sem ser o pai, o outro, tem o principal e o consultor. O FRM, o principal é o primeiro formulário que a gente vai criar, que é ele que vai ser o farm que vai abrir ali, vai ser sempre executado. Aí tem o que é dele. Não vai ser Não, ninguém herda do farm principal. O farm principal, ele é o que vai ficar lá. Do farm principal, não. aí o FRM, que aí os consulta vai ter. Tá. O FRM é o farm pai. Ele vai servir tanto para consulta quanto para cadastro, certo? E daí eu tenho o farm de consulta que gerou esses caras aqui, certo? Aqui, como qualquer outra classe que a gente fez, eu tenho constructor, que a gente não tinha nada dentro da interface, o constructor da interface. Agora a gente passa a ter, né? Aí eu vou ter o quê? Vou ter os métodos public, void, peça, países. Aqui eu vou ter um object, eu vou ter um objeto, certo? Que vai ser o quê? O país. Porque eu vou mandar um país para cá, certo? E eu vou ter, além desse cara aqui, nós vamos trabalhar com outro cara, que talvez esse semestre não vai dar para a gente ver, que é uma controller, certo? E aí aqui eu tenho o método peça países. Aí o peça países aqui, ele vai fazer o quê? Em princípio, ele vai chamar o formulário de consulta países, que é o nosso form ali, ponto show dialog, certo? Eu vou ter um outro método, public void peça estados, que eu vou ter a mesma questão aqui, e aqui eu vou ter, ó, ele já está, IntelliSense já está atuando. Vou ter um public void peça cidades, a mesma questão, vou ter o FRM consulta cidades, ponto show dialog. Sim, certo? Aqui nós vamos ter um outro método que vai precisar, mas para a aula de hoje a gente consegue. Ó, vou salvar, salvar, vou mandar executar para ver se tem algum erro. Se rodou é porque não tem erro. Volto lá no farm principal, vou na forma design. Vem aqui, clico em países. Aqui, ó. Aqui é o farm principal, certo? Farm principal, eu não tenho nada declarado, certo? Eu vou dizer aqui que eu tenho interfaces, a inter, certo? Aqui no farm principal, que inicializa os componentes, é o quê? Esse cara aqui tem nome de quê? Constructor. Então, vou colocar interfaces, a inter, ó, certo? Então, ele construiu de acordo com o constructor do formulário principal. Aqui, ó, eu chamei países, certo? Então, a inter ponto peça países.
Aqui ele está esperando dois valores. Eu vou deixar como null por enquanto, certo? Volto lá no form, ó, status, a inter ponto peça status. Volto a inter ponto peça cidades. Salvo, compilo. Ó, fez sentido? Tranquilo? Então, já consigo chegar, ó, e executar. Aqui eu posso usar o Alt D, T e aqui Alt. Ah, aqui eu não coloquei o Alt. É, na outra versão eu tinha colocado, tá? Mas aqui é o único botão que vai funcionar ao sair. Mas já tem uma cara de alguma coisa em menos de uma hora, certo? Então, o que acontece? Isso daqui define um padrão de desenvolvimento, certo? Define certas características. Tudo que eu quero que tenha, de um modo geral, vamos dizer assim, que vá funcionar, eu vou colocar aqui. Os métodos estão aqui, ó, certo? Aqui tem outros métodos que eu vou precisar, mas que eu não vou colocar agora. Tem outros métodos que a gente vai precisar para fazer outras funções. Por exemplo, tem a list view que está lá. Eu vou ter que colocar, é, carregar ela, popular a list view, certo? E aqui também, a list view eu não mexi com ela, né? Aqui, ó, na propriedade dela, cadê o name dela? Ó, aqui, ó, vou deixar como list v, por exemplo, certo? Ele tem a propriedade modify, então eu vou deixar ele como protected, certo? Por quê? Porque eu vou precisar alterar ele depois. Não posso deixar ele fechado, certo? Vou criar o form de cadastro. Bom, criei o form de consulta. Então, vem aqui, vou vir aqui, vou mandar adicionar. Venho aqui, novo item. Vai ser form, novamente. Vou chamar de FRM cadastro. Ok? Vem daqui, vou mandar adicionar. Esse cadastro vai ser com base no FRM, novamente. Certo? Então, clico aqui, dou um OK. Veio com a cara que tem o form de form Pi. Vem aqui e vou mandar adicionar um button. Vou acrescentar um outro button aqui, ó. No forma de cadastro, eu vou precisar sair, mas eu tenho a opção de salvar. Vou deixar o e-comercial com o S aqui. No design, no name aqui, eu vou chamar de btn salvar. Aqui, vou deixar ele como protected, certo? Então, eu passo a ter o código e passo a ter o método salvar. O que mais que eu tenho? Cadastro. Aqui, ó, eu vou colocar um label. Tá? Vamos lá na propriedade dele. O que é label? A gente vai colocar lá. Aqui eu vou colocar código e no nome dele, LBL código. Vou deixar também como protected, certo? Vou usar como protected. Então, vamos entender assim. Salvo aqui.
Ah, aqui não vai ter nada. Então, acrescentei o código aqui, certo? Esse é o form de cadastro, né? Deixa eu parar a execução aqui. O form de cadastro, ele vai ter a opção de salvar, né? E aí eu vou clicar aqui, e daí nós vamos criar algumas rotinas. Public void salvar. Aqui nós vamos ter alguns outros métodos, que eu vou chamar lá. Public void, tem que ter os virtuais aqui, né? Que vai ser. Eu vou poder salvar. Eu vou poder ter virtual. Vou ter um método que vai ter em todos os formulários. Eu vou chamar de conheça objeto. E aqui eu vou colocar como object, obj, que é aquele que vem lá do form principal. E object, uma controller. Dentro desse cara aqui, eu vou ter alguns métodos que nós vamos utilizar. Então, eu tenho lá, conheça objeto. Eu vou ter lá, carrega txt. O que é um carrega txt? Ele vai pegar um objeto e do objeto ele vai popular os campos txt. Eu vou ter lá um public virtual void, vou ter limpa txt. O que ele vai fazer? Vou colocar tudo na forma de verbo aqui, ó. Carregar txt, limpar txt, que vão ser ações que ele vai executar. Eu vou ter uma opção lá, public virtual void bloqueia txt. Public virtual void desbloqueia txt. Limpa, carrega. Seriam esses aqui os métodos que nós vamos trabalhar, certo? E para cada um vai ter seus atributos, certo? Então, em princípio, a gente trabalha com esses camaradas aqui, tá? Isso daqui vai acontecer o quê? Então, eu vou vir aqui, vou mandar adicionar, e esse adicionar eu vou colocar criando um form herdado, que eu vou chamar de FRM, vou colocar maiúsculo agora, né? Que eu, CAD de cadastro países, e vou mandar adicionar. Ele vai herdar do form de cadastro. Então, eu clico aqui, ele vai criar o form. Vou vir aqui, vou mudar, vou colocar. Ah, eu esqueci de colocar lá, cadastro de países. O nome do título lá, né? Ah, tá aqui, ó. FRM CAD. O formulário não vai ter os outros atributos. Vamos voltar aqui, ó. Na propriedade do form aqui. Esqueci de colocar aqui, ó. Aqui eu coloco cadastros. Ou cadastro, né? Que vai ser. Mando salvar. Vou vir aqui. Vou mandar adicionar. Novo item. FRM CAD status. Vem de cadastros. E salva, compila. Ok. Faltou de cidades. Então, vou mandar adicionar. Novo item. FRM CAD cidades.
herda do form de cadastro. Que vem propriedades, cadastro, cidades. Volto. Modo design. Status. Tá. O que que acontece? Veja bem, vem aqui na interface. Na interface eu criei os forms de consulta, certo? Esse form de consulta, o que que vai acontecer? Uma coisa que faltou aqui no método form de consulta aqui é que todo form de consulta aqui ele vai ter um método que vai receber o form de cadastro, certo? Então, aqui vai ser assim, ó, public virtual void set cadastro. Vai receber um obj aqui. Beleza. Esse método aqui, ele é virtual. Então, no form de consulta de países, eu vou vir aqui no código e aqui não tenho nada. Eu vou colocar esse cara como sendo override. Aqui na declaração do form aqui, form de consulta, eu vou ter aqui, ó, frm cad países ou frm cad países. Esse cara aqui. Só que não vou instanciar ele ali. Vou dizer que o frm cad países, que é esse cara aqui, ele vai receber. Aqui faltou um if objeto for diferente de nu, eu vou fazer o quê? Vou fazer frm cad países de objeto. O que que é isso que eu estou fazendo? Não. Tá chegando o objeto tá chegando por parâmetro, não tá? O que que ele tá fazendo ali? Tá instanciando. Não. Se tivesse instanciando, teria um new ali. Não tem um new ali. Mas aí ele tá chamando. Hum? Vai fazer o quê? Então talvez está errado o código aqui, né? E agora? O que ele está fazendo? O cast. Ele está extraindo o form do objeto que está chegando, certo? Ok? E aqui dentro do que ele tem aqui do form de consulta aqui, a gente criou ali que ele vai, se der o botão clique em incluir, vai chamar o método incluir, certo? Se eu clicar no alterar, ele vai chamar alterar, não é isso? Então, o que que ele faz? Eu vou ter esse método, ó, esses caras aqui que eu coloquei ele como sendo os métodos que vão ser executados. Eu vou vir no form de consulta aqui, ó,
E vou dizer que em vez de virtual, ele vai ser o quê? Ó. Então chegou, vou ter o FRM CAD países ponto show dialog, certo? Ó, nesses três casos ele vai ter que fazer isso, certo? Mas o que acontece? Na classe interfaces, eu não tenho ele ainda. Então vamos criá-la. Protected FRM CAD países. O... Só que não é consulta, né? É o quê? Cadastro, certo? Eu criei todos os cadastros. Então, Protected FRM CAD estados, estado. Protected FRM CAD cidades. Tá lá, ok? Aí eu vou vir aqui no constructor e vou fazer o quê? Ó, vou separar lá o FRM CAD países, ó, constrói o FRM CAD estados, igual new, o FRM CAD cidades, igual new, certo? Criei. O que que acontece? Só que eles são independentes. Eles estão ligados? Não. Então, ó, vou pegar lá. O FRM consulta países, ponto, sete, cadastro. Quem que é o cadastro dele? Sim, 7 cadastros. O que que é um set? Set é um conceito de orientação a objeto, não é isso? O paralelo dele, o par dele é quem? O get. Então eu estou fazendo o quê? Estou mandando para dentro do form de consulta, o form de cadastro, não é isso que está fazendo? Tá? Então, vamos pegar assim, ó. Aqui no form de consulta de países, eu disse que ao clicar no botão incluir, que é o método incluir que estava lá no form de consulta pai, eu falei que eu vou poder sobrescrever. Estou sobrescrevendo aqui. Estou sobrescrevendo dizendo o quê? Vou mandar mostrar o form de cadastro, certo? Então, vamos ver se compila. Vem o cadastro, mandar incluir, mando sair. Entenderam? É mágico isso? Ó, ele abre forma de cadastro. Ó lá, tranquilo? Deu para entender o processo? Certo? Então, da mesma forma, posso criar o forma de cadastro de estados e cidades, e daí dessa maneira ele vai fazer o quê? Ele vai vir aqui, eu entro e vou conseguir entrar. É que aqui eu não tenho, então não vai conseguir entrar. Mas o forma de país que eu criei lá e já vinculei, beleza?
Entendido? Bacana, interface gráfica? É lógico, poderia ser feito de várias formas diferentes. Só que nesse formato a gente tem um padrão, certo? Segue um padrão. E a ideia é que vocês sigam o padrão. Não é fazer a torta à direita de qualquer jeito, certo? Porque de qualquer forma ele vai ter uma cara de uma aplicação já visual completa, certo? Só não vai dar para a gente evoluir muito, mas no começo já vai dar para ver. Entendido? Alguma dúvida aqui? Deu para ver que tem uma série de detalhes que nós vamos trabalhar. Tem uma série de coisas que eu vou incrementar nesse processo ainda. Beleza? E por que bloqueia? Por que desbloqueia? Porque quando a gente vai excluir, eu não posso permitir que altere nada. Posso permitir que altere alguma coisa? Ah, ele desistiu, foi lá e alterou. Aí, não salvou. Sim, mas era para. É a mesma tela que vai incluir, vai alterar, vai excluir. Faz sentido que seja a mesma tela? Vai ter que ter os mesmos campos. Eu preciso criar uma tela para cada um? Posso criar a mesma tela, certo? Esse é o princípio. Fechou? Vai aumentar bastante a riqueza de detalhes. Isso que vai exigir que vocês tenham que ter um brinquedinho aí para poder trabalhar. Beleza? Posso fechar aqui então?